Em pensar que a população do estado de São Paulo é maior que a do Chile inteiro, fica difícil de acreditar que dá para fazer dinheiro aqui. Entretanto, as leis e o desenvolvimento desse país trouxeram o neoliberalismo, o livre comércio externo. Que fez com que a moeda girasse muito mais no país, tornando o Chile um lugar que, para fazer dinheiro, depende apenas da sua criatividade e da sua força de vontade. Bem-vindos à terra das oportunidades. O dólar e o euro são moedas tão fortes quanto o peso chileno. Por mais que a América Latina fique para trás comparado aos salários mínimos europeus, o Chile é uma luz no fim do túnel para quem busca viajar e juntar dinheiro ao mesmo tempo. Até porque as passagens do Brasil para o Chile são muito mais baratas do que do Brasil para a Europa. Quando você pensa assim, quero ir para a Europa, tenho muita vontade, você olha o preço das coisas, o tanto de coisa que você precisa aprender e fazer, o tanto de documento, então você, não vou, desisto, melhor ficar aqui mesmo no Brasil. Só que aí você lembra que existe o Chile, entendeu? Essa é a parada, ver uma oportunidade ali de você fazer o que você tinha vontade de fazer na Europa, só que aqui no Chile. Por exemplo, até a minha mãe veio me visitar aqui no Chile, apenas porque ela queria me ver. Tem sido muito comum essa troca de brasileiros virem para o Chile e chilenos conhecerem o Brasil, porque a moeda chilena vale simplesmente 6 vezes mais do que o real. Então convém muito para os chilenos viajarem ao Brasil e para os brasileiros virem para cá trabalhar. Aqui no Chile é muito fácil encontrar trabalho. Se você quiser, você pode trabalhar aqui e aproveitar, porque o Chile tem um dos maiores salários da América Latina. O neoliberalismo no Chile foi um projeto de modernização econômica, implantado por um presidente militar na década de 90 por causa da alta inflação. O objetivo era atrair investimentos estrangeiros e impulsionar o crescimento econômico. E deu certo, pois atraiu investimentos estrangeiros dentro do país, aumentando a produção. Porém, como consequência disso, para os de classe baixa, serviços públicos foram privatizados como saúde e educação. É como se o sistema dissesse: quer ser livre? Seja. Não quer trabalhar para mim? Ok. Assim eu não te devo nada e nem você deve a mim. Nós preferimos aproveitar o sistema daqui, que para os chilenos é super valorizado, já que a cultura deles é muito de comprar na rua, comer fora. Estamos aqui para servi-los e fazer o máximo de dinheiro possível. E dessa forma, estamos juntando nosso dinheiro para seguir a viagem sem abrir mão da nossa liberdade. Então, pessoal, para quem lembra daquela época aí que a gente estava vendendo alfajor, agora a gente está um pouco mais atualizado, um pouco mais evoluído. Parece que alguém está sentindo o cheirinho aqui, ó. A gente agora está fazendo alfajor de brigadeiro, de beijinho e um creme de amendoim que a gente inventou. Vamos ver se eu consigo vender tudo. Aqui tem tipo uns 100, 150 reais. Chocolate, coco, amendoim. Cada um 500 pesos. Vende 4 num lugar só, já deu uma adiantada legal. Mas se andamos viajando, como fazemos com os gastos para conseguir juntar dinheiro? A melhor solução que encontramos para não gastar foi buscar trabalho em troca de hospedagem. Além de você sempre estar numa casa diferente, você trabalha um pouquinho e ganha acomodação. E na maioria das vezes, comida em troca da sua colaboração. Os melhores são hostels,
Pela alta rotatividade de pessoas, sempre tem regalias e pessoas que te ajudam a economizar na comida. E itens básicos também. Cara, se você não tem dinheiro, você tem que ser ajudado. E nós dois, pelo fato de sermos casal, sempre conseguimos quartos privados, o que é muito legal também. Esse aqui é o quarto de voluntariado que a gente tá. E olha a vista desse quarto, dá pra ver o lago Titicaca do Inca. O Chile foi o país que eu consegui mais estar confortável em todos os sentidos da vida, que é que a gente gosta de morar bem, de ter segurança, de comer bem, de conseguir juntar o seu dinheiro, de trabalhar justo e não demais e ganhando pouco. Era uma realidade minha. Eu venho de uma família que não tem dinheiro, que não me banca. Todo mundo sabe, para quem corre atrás sozinho é mais difícil. Mas o Chile me deu a oportunidade de correr atrás sozinha e me sentir potente com isso. Como agora eu moro bem, nesse momento agora, eu moro num container super confortável e tem tudo que eu preciso aqui. Consigo juntar meu dinheiro para viajar, porque não acabou, a nossa aventura não acabou aqui. Valparaíso foi o segredo. Valparaíso é o segredo do Chile. A gente descobriu essa cidade e se apaixonou por aqui. É a cidade que tudo sempre acaba dando certo. As pessoas são mais liberais e tem essa cultura de ajudar uns aos outros. Até as casinhas de Valparaíso ficam bem juntinhas, elas são bem juntinhas, como uma comunidade, assim. Como casal também, viajamos em casal. Então é muito mais difícil, às vezes, para você conseguir um lugar bom, com mais privacidade também. E aqui o Chile foi bem fácil a gente conseguir isso. A gente consegue muitos bons voluntários, eu vou deixar essa dica, pelo aplicativo Worldpacker, que a gente tem até um cupom de desconto aí, se vocês quiserem pagar, vai ter uns 10% de desconto. E é muito bom esse aplicativo. A maioria dos voluntariados que a gente fez até hoje foram por esse aplicativo. Eu já tinha usado durante um ano e pelas boas avaliações que a gente teve, me deu um ano a mais para usar o aplicativo sem pagar. Então, é um aplicativo bem legal. Eu recomendaria. Mas não tô sendo patrocinada. Como a gente vende alfajor, a gente junta em peso chileno. Então a gente junta certa quantidade de dinheiro e troca por real na casa de câmbio. E isso sai muito favorável pra gente. Assim, Nossa. isso vai sair no vídeo também. O bom aqui do Chile também é que os eletrônicos são muito mais baratos. Assim como a gente comprou o nosso telefone, que é o meu celular, o iPhone, que eu uso para gravar, a gente também está investindo em outras coisas eletrônicas que em breve vocês vão ver no canal. Dá pra ver que o poder de venda na rua aqui é absurdo. Você vendendo na rua, você realmente faz a sua vida aqui. As pessoas fazem a vida fazendo isso. Esse dinheiro que a gente junta é dinheiro para viajar. A gente viaja sem dinheiro. Como todo mundo sabe, a gente saiu do Brasil com pouquíssimo dinheiro e acabou já. Ficou zerado, voltou pro Chile zerado. Por isso voltamos, porque estávamos zerados. E aqui a gente se reergueu. Em menos de um mês, a gente já juntou R$1.000. Isso nos mantendo, comendo. E em 2 meses já juntamos R$2.000. A gente veio pra cá se reerguer e deu certo. Com venda na rua. Apenas com isso. E o melhor também é que os chilenos adoram os brasileiros. É, isso é. Isso você pode ter certeza. E vindo aqui, você vai ver isso. Isso ajudou muito a gente aqui. Os chilenos ajudaram a gente demais. Apenas porque eles são bem simpatizados com a nossa cultura. E vocês lembram, né, do que a gente passou no Equador. A gente tentou fazer a mesma coisa que fazia aqui e não deu certo. Mesmo com dólar, a gente não conseguiu juntar dinheiro. A gente passou bocados lá no Equador. Por exemplo, Portugal, que tem uma moeda muito boa, brasileiro vai muito pra lá, mas eles não gostam de brasileiros. Então, pode ser que você se enrole indo pra Portugal. Pelo fato também de, se a gente tivesse parado no Brasil tentando juntar dinheiro, a gente não ia adquirir nada do conhecimento que a gente adquire viajando. O fato de você estar viajando te ensina a lidar com as pessoas, a lidar com o público também, que você é obrigado a lidar o tempo inteiro com o público. Te faz sentir vivo também, presente aqui, agora. Eu tô aqui, eu faço a diferença aqui, nessa empresa, nesse lugar. Porque às vezes você tá aí juntando dinheiro, mas não tá aprendendo nada. O sonho de viajar o mundo nos fez sair do Brasil e tentar. Eu tenho certeza que se você tem vontade também, você pode sair e tentar com o dinheiro que você tiver. Se inscreve aí se você gostou desse vídeo. Comenta se você tem alguma pergunta sobre como a gente faz. E até o próximo vídeo.